Aleluia. Dá um aplauso para Jesus, amém? Glorifique a Ele. A nossa adoração pertence a Ele, amém? Pode se assentar. Se assenta cumprimentando o seu irmão aí. Se você não cumprimentou ainda, fala para ele: seja bem-vindo, amém? Você é um guerreiro. Você veio para o culto debaixo de um dilúvio. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Chuva é bênção, amém? É uma alegria podermos adorarmos ao Senhor nessa noite. Eu queria compartilhar uma palavra. Queria que você fechasse os teus olhos. Queria orar novamente, amém? Pai, obrigado, Pai. Obrigado por mais essa noite. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor já está fazendo em nosso meio. Senhor, nós já viemos para cá, te adoramos. Eu quero te agradecer por essa chuva, Pai, que caiu. Eu quero te agradecer, Pai, pela vida de cada um de nossos irmãos que está aqui nessa noite, Pai. Nós te agradecemos. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa continuar conduzindo esse culto, porque o culto é teu, é para a tua glória, e nós te exaltamos, Jesus. Espírito Santo, continue agindo em nosso meio, através da liberação da palavra. Espírito Santo, continua agindo em nosso meio, trazendo cura, discernimento, clareza, Senhor. É o que te entregamos. Estou aqui simplesmente como um vaso em tuas mãos, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Que venha o teu reino nessa noite e seja manifesto em nosso meio. Aleluia. Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 15 até o verso 23. Amém? Quantos encontrou? O texto diz assim: cuidado, fala para o teu irmão do seu lado, cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uva dos espinheiros ou figo das ervas daninhas. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Amém? Queria pedir para colocar uma música de fundo, por gentileza. Eu quero dar um tema para essa mensagem, e o tema dessa mensagem é: eu não te conheço. Amém? Eu não te conheço. Irmãos, quando a gente medita aqui no Evangelho de Mateus, a gente pega aqui do verso 15 até o verso 23, a gente pega aqui as palavras de Jesus, o próprio Cristo, dizendo para nós: cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas. Então ele vem descrevendo um cuidado que nós devemos ter. E o que me chama a atenção é que quando chega no versículo 23, ele diz assim, então eu direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. É um pouco contraditório nós ouvimos Jesus falar assim: eu não vos conheço. Mas eu meditando nessa palavra, eu falei: como que o Senhor pode dizer que eu não vos conheço? Sendo que Deus, Ele é onisciente, Ele conhece todos nós. Ele de fato nos entende
Ele conhece o nosso profundo. Salmos capítulo 139 diz que o Senhor, Ele já nos conhecia antes mesmo da gente ser formado. Quando a gente estava sendo formado ali, no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Aí é contraditório quando eu medito no Evangelho, aqui no versículo 23, eu ouço Ele dizer assim: eu não vos conheço. Na verdade, Jesus Ele está falando sobre um conhecimento aqui, intelectual, e não relacional. Amém? Ele está falando aqui sobre um conhecimento intelectual e não relacional. Como assim, pastor? O conhecimento intelectual, ele traz sobre nós, sobre as nossas vidas, o entendimento que o Senhor de fato Ele nos conhece, Ele nos entende, Ele sabe das nossas fraquezas, sendo a pessoa cristã ou não, Ele conhece toda a humanidade, Ele sabe as palavras que vai sair da nossa boca antes mesmo de sair. Então o Senhor nos conhece. Mas a questão que Ele está falando aqui é sobre uma classe de pessoas que não conhece a Ele. Amém? O que Ele está falando aqui é sobre uma classe de pessoas que não conhece a Ele. Aí que entra o time da mensagem. Porque relacionamento de uma só via não é relacionamento. Aqui eu coloquei uma imagem de um homem e uma mulher, costas um para o outro. E essa imagem ela foi de forma intencional. Sabia que é possível, o que eu vou falar aqui, um casal, homem e mulher, eu falo de um casal casado, viver debaixo da mesma casa, debaixo do mesmo teto durante anos e não se conhecerem? Sabia que é possível? Um casal viver debaixo do mesmo teto, compartilhar das mesmas coisas e não se conhecerem. Ao mesmo tempo que está tão perto, está tão longe. Ao mesmo tempo que está tão perto, estar tão distante. Tem marido que não sabe o que a mulher gosta. E tem esposa que vice-versa. Tem marido que não sabe o que a mulher gosta, e tem mulher que não sabe o que o marido gosta. Só que o que me chama a atenção é que Jesus aqui está falando de falsos profetas. Ele está falando de uma classe de pessoas que naquele dia vai chegar até Ele e vai trazer relatos. Olha, Senhor, nós fizemos tanta coisa, nós trabalhamos, fizemos vários tipos de situações, nós profetizamos, nós expulsamos demônio, tudo em Teu nome. E para a gente entender essa mensagem, eu quero que a gente vá lá para Gênesis, capítulo 3, capítulo 2, nós vamos para onde tudo começou. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, irmãos, vai ministrar no teu coração. Gênesis capítulo 2, nós vamos ler o versículo 8. E o versículo 9, depois nós vamos para o verso 16 e depois o versículo 17. Irmãos, eu quero que você preste bem atenção. Amém? Desliga de tudo nesse momento. Amém? Valorize esse tempo que você está aqui. Eu tenho algo no meu coração e existe algo que Deus está fazendo nesse tempo. E eu vejo que Deus quer nos levar a um lugar e eu creio muito nisso. O Senhor tem falado muito no meu coração num avivamento dos últimos dias. Eu creio demais nisso, porque Deus está falando. E eu quero dizer para você que esse avivamento vai começar dentro da tua casa. Não é inverso. Amém? Não é inverso, não é de lá para cá, é daqui para lá. Então essa mensagem tem tudo a ver com isso, porque, irmãos, toda mensagem que ela é ouvida, ela é praticada, eu tenho certeza que nos leva a viver um novo tempo. Eu não prego de brincadeira, amém? Eu não posso viver com Jesus de brincadeira. Olha o que está dizendo no versículo 8 e o versículo 9 do Gênesis capítulo 2. Eu posso até brincar, irmãos, eu gosto de ser brincalhão, mas com Jesus é sério, né? Mesmo rindo, com Ele é sério. Olha o que o texto está dizendo. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali um homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore
do conhecimento do bem e do mal. O Senhor plantou no meio do jardim 2 árvores, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Vamos lá para o versículo 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora vamos um pouquinho mais à frente, para Gênesis capítulo 3, vamos ler o versículo 1. Olha o que o texto está dizendo. Gênesis, um pouquinho para frente, 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Esta disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele e nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Para a gente entender algumas realidades que Jesus está falando no Evangelho de Mateus, a gente precisa entender um contexto, e eu fui para esse contexto. O Senhor prepara um jardim, lindo, maravilhoso, coloca ali todas as espécies de árvores, só que no meio ele coloca 2 árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, e logo abaixo ele dá uma ordenança para o homem, e fala assim: olha, vocês estão livres para comer de tudo desse jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comerdes, certamente... Então eu posso dizer que ali havia uma árvore da morte e uma árvore da vida, que é o mesmo significado. A árvore do conhecimento do bem e do mal era uma árvore da morte. Aí, algumas pessoas às vezes já me perguntou: mas por que Deus faz isso? Por que Deus não podia ter simplificado as coisas e colocado só a árvore da vida e estava tudo certo? Talvez a gente não estaria aqui hoje sofrendo, né, pagando por erros lá do passado. Mas sabe o que me chama a atenção? Imagina você criar algo, você criou algo, e você fizesse aquilo que você criou obrigatório a te adorar, se tornasse uma obrigação. Adão, você é obrigado a me adorar. Adão, você é obrigado a me cultuar. A verdade é que quando Deus faz isso, Ele estava dando ali o livre acesso para Adão e para Eva, que a gente sabe que é o livre-arbítrio. Então, o que Deus requer de nós não é uma obrigação, a gente tem falado sobre isso aqui. O que Deus quer de nós é que Ele seja para mim e para você uma escolha todos os dias. É por isso que no jardim havia uma árvore que Deus não falou assim: você não vai tocar de qualquer maneira. Deus só falou: não toca. Todos os dias que você passar por ela, Adão e Eva, que eu continuo sendo a escolha de vocês. Porque todo dia na viração do dia eu vou vir até vocês e vou ter comunhão. E o que me chama a atenção mais ainda, Claudete, que mais à frente havia uma serpente também no jardim. Por que Deus não podia ter eliminado ali, deixado tudo na paz? Não é diferente do tempo que a gente vive hoje. Não é diferente do tempo que nós vivemos hoje. E ali, a serpente, sabendo que Deus tinha dado uma direção para Adão, a serpente vai até Eva e começa a falar: Eva, Deus não falou assim que, versículo 1, no capítulo 3, então disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Não é assim que Deus falou? Aí Eva falou: não foi isso que Deus falou não, serpente. Ele falou que a gente pode comer de tudo, só não falou para a gente comer daquela árvore ali. Ele: tá, mas isso é baboseira. Ele falou isso porque se você comer, você vai ficar inteligente. Não é diferente do tempo de hoje, irmãos. Toda religião, toda apostasia dos últimos dias são geradas por meias verdades. O que é apostasia, pastor? É pessoas que se apostam daquilo que é verdade para viver mentira. Estão entendendo? Então tudo aquilo que hoje, no tempo que a gente vive hoje, que gera religião, que gera aquilo que meias verdades,
era o que a serpente estava falando com Eva. Ele lançou uma semente, Eva caiu na semente dela, até o ponto de ir lá e comer do fruto. E quando ele come, acontece o que Deus falou: certamente morrereis. Não está falando de morte física, mas Deus estava falando de uma morte espiritual. Porque a árvore ela tinha o poder de matar, o poder de aniquilar. Tanto que depois o Senhor vem na viração do dia procurar Adão e Eva. Cadê os dois? Já tinha escondido da presença de Deus. Os olhos se abriram, começaram a entender o que era certo, o que era errado. Então o Senhor vem procurar os dois não estavam mais ali. Já se sentiam vergonha, se tamparam. Não é diferente do tempo que a gente vive. Irmão, segura aí que eu vou pregar a verdade aqui, viu? Segura. A apostasia dos últimos tempos, irmão, é algo muito sério. Meias verdades que vão gerando contextos que não nos levam para viver uma realidade de vida. Não nos levam na condição de viver uma realidade de vida. É por isso que quando Jesus fala assim que tomai cuidado com os falsos profetas, pastores camuflados em pele de ovelha, são pessoas que carregam a mensagem da serpente. É a mesma mensagem que foi feita no jardim do Éden. Porque meias verdades parece que é legal, parece que não vai dar em nada. Mas meias verdades, irmãos, resumindo, são mentiras, porque para Deus não existe meias verdades, com Ele é sim, sim, não, não. O que passar disso jaz da serpente ou jaz do maligno. Estão entendendo? Então aqui Jesus está falando de pessoas que estão gerando, estão trabalhando, estão usando o nome de Cristo, estão falando de Jesus, estão profetizando, fazendo grandes coisas, aparentemente. Quantos tipos de situações que a gente vê hoje? Igrejas inclusivas, né? Vem que Jesus te aceita do jeito que você é e continua do jeito que você é, que está tudo certo. Verdades não são negociáveis. E Deus falou: não coma do fruto daquela árvore. Irmãos, Jesus, na minha vida e na tua vida, Ele precisa de fato ser uma escolha diária. Ele não pode ser para mim qualquer coisa. Ele não pode ser para mim simplesmente algo assim, não tem nada a ver eu comer de uma arvinha. Está ali, ela é bonita, parece que o fruto é bom. E sabe o que me chama a atenção? É que Jesus, o Senhor fala assim: olha, não foi proibido eles comerem da árvore da vida, mas não havia interesse. O interesse estava, a curiosidade estava na árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não sei porquê, irmão, mas o raio da nossa carne é atento a procurar aquilo que não presta, aquilo que não gera vida, aquilo que não edifica, aquilo que não nos leva para essa intimidade. Então existe hoje uma classe de pessoas que fazem tudo para Deus, mas nunca conheceu Ele. São conhecidas por Ele, mas não conhecem a Ele. Relacionamento é uma via de duas mãos. É possível um casal viver mais de 20 anos dentro de uma mesma casa e não se conhecerem. Estou falando bobeira? É possível, Marco, eu congregar, eu viver a igreja durante a minha vida inteira e não conhecer Ele. É possível. Sabe por que é possível? Alan, eu vou te falar por que é possível. Porque a estratégia de Satanás continua sendo a mesma desde o jardim do Éden. Gerar mentiras dentro de mim, e eu tomo aquilo como verdade, e eu começo a viver do meu jeito, da minha maneira, segundo as minhas escolhas. Não dá nada, não. E sabe o que é interessante, irmãos? Nós, hoje, vocês estão entendendo? Então, se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Irmãos, a minha intenção como pastor é que vocês vão embora aqui essa noite amigos de Jesus.
ou com desejo de se tornar mais íntimos dele. Mais intimidade mesmo. Porque ele nos conhece no profundo. Ele conhece ele conhece o mais profundo da nossa alma. Ele nos conhece de uma forma que nós mesmos não nos conhecemos. Mas ele quer que eu e você conheça ele também. De uma forma que a gente ainda não conhece. De uma forma que ainda a gente não descobriu. Evangelho é relacional. É por isso que quando o meu relacionamento com Deus, ele é saudável, os outros relacionamentos da minha vida também vai se tornando saudável. Dos céus para a terra. Por isso, em nome de Jesus, eu creio que existe cura aqui nessa noite. Curas em relacionamentos. Porque se o meu relacionamento com Deus, ele é saudável, o meu relacionamento com a minha esposa vai se tornando saudável também. Porque na medida que eu tenho interesse de conhecer, eu preciso também conhecer a profundeza do coração da minha esposa. É lindo demais o reflexo dos céus para a terra. E isso é reino de Deus. Porque aquilo que Deus me mostra lá, é aquilo que eu vivo aqui. Existem pessoas hoje que falam assim: o Espírito Santo está falando comigo. Irmãos, o Espírito Santo está falando comigo, o Espírito Santo falou comigo isso, isso, isso. Eu falei: toma cuidado que pode ser a serpente. Porque às vezes as vozes parecem. A voz da serpente, ela vem com meias verdades. Deus falou: não coma. A serpente falou: come, não dá nada não. E às vezes a gente dá ideia para a serpente. Problemas. A gente vai para o encontro com Deus, para homens e para mulheres. Vivemos o êxtase, né? Voltamos desse jeito assim, ó, alegre da vida. Glória a Deus, Deus falou comigo. Aí passa uma semana, aí a serpente está ali, ó. Não dá ideia isso não, você ouviu lá no conto lá, perdoar? Esse negócio aí, isso não existe não. Continua carregando mágoa. Aí passa um mês, você já está lá de novo. E aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, as verdades, elas começam a ser, transformar dentro de você em mentiras. Irmãos, entenda uma coisa de uma vez por todas: o que o Espírito Santo de Deus fala é para gerar vida, é para te alinhar com o propósito real daquilo que é a palavra de Deus. O que passar disso não é a voz do Espírito Santo. Eu tenho buscado diariamente a conhecer qual é essa voz que interage no meu coração, que me alinha com o propósito de Deus e me leva a viver o caminho da vida. Amém? Todos estão entendendo? Por isso, evangelho é relacional. Eu preciso ter o interesse de conhecer mais profundamente ao Senhor. Porque eu posso me surpreender naquele dia. E sabe o que me dá tristeza, irmãos, de falar isso? Imagina você viver 10, 15, 30, 40, 50 anos debaixo de engano, decidindo ouvir verdades ou meias verdades que não geram vida, achando que você conhece Deus de fato e de fato não conhece. E de fato não conhece. Imagina alguém chega perto da tua esposa ou vice-versa e faz algumas perguntas e você não sabe responder porque você não conhece ela. Então o Senhor está nos dizendo: relacionamento. Que a gente venhamos profetizar no nome de Jesus, amém. Que nós venhamos pisar em lugares que a gente nunca imaginou, em nome de Jesus. Mas que nós venhamos fazer isso de uma forma que gera vida. Porque naquele dia, quando chegar, Jesus vai falar para você assim: Marco, eu te conheço. Sabe por que eu te conheço, Marco? Porque nós trocávamos ideias. Sabe por que eu te conheço? Porque você me conhece. Você sabe por que eu te conheço? Porque você entendeu o meu coração.
Marco, você se tornou tão íntimo de mim, tão íntimo, que nenhuma decisão na tua vida você tomava sem me consultar. Você aprendeu de uma forma clara o meu direcionamento. Por isso, Marco, eu te conheço, meu irmão. Eu te conheço, porque você me conhece. O nosso relacionamento era uma via de mão dupla. Eu falava, você me escutava, você falava, eu escutava, a gente tinha amizade. O problema é que hoje, quantas vozes de serpente esparramada por aí, quantas mentiras que parece que são verdades, mas que não nos gera vida. E aqui, Eva caiu no conto da serpente. Um dia uma pessoa me perguntou: pastor, qual que é a igreja que é o mais ideal para mim estar? Aquela que esteja muito, muito, muito pertinho da Bíblia. Bíblica, igreja bíblica que tem palavra. Como eu falei, hoje em dia existe até igrejas inclusivas. Não precisa mudar de vida, está tudo certo. A vida que você leva agrada a Deus. O estilo de vida que você vive, ele agrada ao Senhor. Sabe como é que funciona isso? Apostasia. Eu pego um versículo isolado, é o que a serpente fez. Eva, Deus falou para você não era para comer os... Não, Deus falou que não era para comer isso. Não, então vamos vir aqui, vou te explicar. Eu vou te ensinar de Bíblia, Eva. Você não entendeu? Ela acabou caindo. E quando uma mentira, irmão, se torna uma verdade, cauteriza a nossa mente. Uma mente cauterizada, eu conheço, irmão, de coração, várias pessoas que têm a mente cauterizada. Tem pessoas que eu amo, que não colocam o pé mais numa igreja, porque entendeu que congregar em casa é o que Deus está falando. Misericórdia, ainda fala que é o Espírito Santo que está falando. Eu falei, meu irmão, que espírito é esse? Alguém está falando, mas não é o Espírito Santo não. Sempre haverá alguém falando. Sempre haverá uma voz na tua cabeça. Irmãos, não se engane. Satanás, ele é astuto. Eu não quero que dê ênfase para ele, mas eu quero te alertar. Cuidado com os falsos profetas, com os falsos ensinos. A árvore da vida foi plantada também no meio do jardim. E Deus deu total livre acesso para Adão e para Eva para comer do fruto daquela árvore. Pode comer do fruto da árvore da vida. A árvore da vida, irmãos, ali no centro do jardim, é uma representação de Cristo Jesus. Nós vamos ler um pouquinho mais à frente, para você entender isso. Mas a árvore da vida, no meio do jardim, Claudete, é da representação de Cristo. Então Deus cria um jardim maravilhoso, com várias árvores boas e agradáveis. Mas ali foi colocada uma árvore da morte. Mas Deus plantou também o teu filho ali no meio do jardim. Jesus, ele precisa ser para mim e para você uma escolha. Tem uma canção que diz assim, olha, eu escolho Cristo todos os dias, pois eu já não vivo mais para mim. Eu escolho ser amigo de Deus. Irmãos, eu sempre tento falar para você aqui, nós precisamos ser amigos de Deus. Nós precisamos conhecer Ele. Você sabe por que a gente precisa conhecer Ele? Uma pessoa que de fato ela gera intimidade verdadeira com Deus, irmãos, é difícil o inimigo enganar. A nossa mente precisa ser cauterizada, mas sabe como cauterizada? Na vida. Você acha que eu não sofro contra-ataques aqui? Eu já sentei em mesas que eu levantei, porque ali havia pessoas querendo me convencer que aquilo que estava na Bíblia não era Bíblia, não estava errado. Eu já vi pessoas me falar assim, não, mas quem escreveu a Bíblia foi o homem. A gente ouve muito falar isso, né? Quem escreveu a Bíblia foi o homem. Eu sofri alguma coisa, meu irmão. Eu quero te dizer isso. Essa palavra mudou a minha vida. Antes eu era morto,
Agora eu sinto que eu sou vivo. Antes eu sentia que o meu coração era morto. Hoje eu sinto o meu coração pulsando no meu peito. Antes eu não sentia nada. Hoje eu sinto algo que me queima por dentro e me impulsiona a continuar. Se foi um homem ou não foi um homem que escreveu, para mim não importa. O que importa é que eu tenho conhecido o Deus que está aqui. A gente precisa ser guerreiro no evangelho, irmãos. Ter a mente cauterizada para o bem. Ter a mente cauterizada para as coisas que geram vida. Por que nós ainda insistimos ao contrário? Porque, irmãos, infelizmente eu vou falar isso, vai sair desse culto aqui hoje. Você vai trombar com a serpente lá dentro da tua casa. Porque Deus não tira. E Deus também não tira a árvore da morte. Era tão bom se Ele tirasse tudo assim, ó, ficasse tudo bacana, e a gente se tornasse obrigado a estar com Ele. Edson, você é obrigado a estar comigo. Bia, você é obrigado a estar comigo. Não, eu chego e falo, Senhor, Tu és a minha prioridade. Jesus, eu escolho estar contigo, porque eu te amo, eu escolho ter relacionamento com o Senhor. Por isso, a árvore da morte fica para lá. O que me interessa é a árvore da vida no meio do jardim. É dessa árvore que eu quero comer, é dessa árvore que eu quero me alimentar. O que acontece é que Deus fala, e a gente insiste. Serpente, vem cá, serpentezinha, minha amiga. A tua voz é doce, a tua voz, irmão, a voz da serpente ela é legalzinha. A voz da serpente, ela encanta. Ela gera na gente uma curiosidade. Eu fico imaginando Eva chegando lá, Claudete, olhando para a árvore. Não é serpente, não é aqui. Eu vou comer desse negócio. Eu vou comer. E a árvore da vida do lado. Jesus é uma escolha todos os dias, irmãos. O pastor Pereira, ele fala algo. Jesus é para macho. Jesus é para mulher de firmeza, de posicionamento. Eu oro, irmãos, para chegar o dia que todos nós possamos entender que a nossa realidade de vida aqui, ela é só uma. A árvore que é boa, ela produz bons frutos. A árvore que é boa, ela está ligada na videira que é Cristo Jesus. É impossível uma árvore má dar mau fruto, como é impossível uma árvore boa dar mau fruto. Deus fala de uma forma clara, irmãos. É tempo de eu e você, de verdade, irmãos, produzirmos bons frutos. A árvore da vida é uma escolha. A árvore da vida é Cristo. Eu não te conheço, irmãos. Nós podemos tirar aquele não dali e ouvir dele: eu te conheço. Eu te conheço. Wellington, você lembra aquele dia que você estava chorando lá dentro do teu carro e você me falou algumas coisas, eu te ouvia. Irmãos, eu quero falar de uma forma tão transparente para você. Jesus te conhece do avesso, te conhece por dentro, por fora, conhece tudo em você. Mas a expectativa dele também é tão maravilhosa, que ele te dá liberdade nessa noite. Venha e coma de mim, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Porque aquele que come de mim, ainda que morra, viverá. Porque tudo que é ligado em Cristo, irmãos, é vida. Por isso que funeral de crente, irmãos, por ironia que pareça, às vezes a gente nem chora. Uma árvore boa não morre. Uma árvore boa não morre. Uma árvore boa não morre. Eu meditando nessa palavra, eu falei: Jesus, estou encerrando. Vamos lá para Lucas capítulo 24. João capítulo 19, versículo 41. João capítulo 19, versículo 41. Hoje eu estava conversando com uma prima minha.
Uma prima minha, que eu só vou contar o testemunho dela aqui, é longo. E no telefone eu só ouvia ela. Ela falava comigo assim: primo, eu entreguei minha vida para Jesus. O Espírito Santo tem me mostrado isso, aquilo. Eu falei para ela assim: prima, essa aí é a voz do Espírito Santo. Porque a voz dele nos direciona. Ele tem me incomodado com tantas coisas, primo. Ele tem me mostrado tantas coisas. Sabe, um projeto de Deus para a vida do homem, irmãos, é que a gente de verdade não se esfrie. É que nós possamos ficar vivo. Ficar vivo. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Eu não posso fazer isso por você. Ninguém pode. É escolha tua. O que está escrito aqui no versículo 41 do João, capítulo 19, o texto está dizendo assim: olha, no lugar em que Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém tinha sido posto. No lugar que Jesus foi crucificado, havia um jardim. Jesus plantou uma árvore no meio Deus plantou uma árvore no meio do jardim. Olha que interessante. Jesus, ele foi pego da cruz, morto, aos olhos de todos aqueles que estavam ali. E foi levado e colocado num sepulcro, num lugar que era um jardim. Olha que interessante. Como é que a Bíblia ela se conecta? Então Jesus é colocado num sepulcro, no jardim. A árvore foi colocada no meio do... Aí você fala assim: pastor, mas aí você está falando, não tem coerência. Porque se Jesus, ele representa a árvore da vida, mas ele estava morto. Então ele não representa a árvore da morte. Agora vamos lá para Lucas capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 6. Lucas capítulo 24, verso 1 ao verso 6. Olha o que o texto está dizendo, irmãos. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Quando chegou no jardim, irmãos, onde estava o sepulcro, acharam a pedra removida do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 homens com vestes brilhantes. Elas ficaram atemorizadas, que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhe disseram: por que buscai dentre os mortos, se a árvore da vida, ela continua viva? Por que buscai dentre os mortos aquele que vive? Irmãos, por que nós buscamos recorrer àquilo que é morte, sendo que o Senhor, ele nos dá livre acesso na vida que ele representa? Todos estão entendendo? Eu tenho uma tia minha que ela já faleceu. Nos últimos dias de vida dela, minha irmã está ali, minha tia Romilda. Eu ia visitá-la. E ela falou uma coisa comigo que eu nunca esqueci. Ela falou assim: meu filho, essa tia é irmã do meu pai. Ela falou assim: meu filho, eu só tenho uma coisa para te dizer. Busque conhecer Jesus. Busque conhecer Jesus. Eu frequentei a igreja durante anos na minha vida, meu filho. Me tornei uma religiosa. Me tornei uma pessoa que eu achava que eu conhecia Ele. Mas de um tempo para cá, não é devido à minha enfermidade, não.
Porque se Ele me levar, está tudo certo. Eu quero estar com Ele. O relacionamento que eu tenho com Ele hoje, a percepção, a clareza daquilo que Ele ministra no meu coração. Eu nunca imaginei que Jesus era tão vivo quando a Bíblia me relata. Jesus está mais vivo do que nunca, irmãos. E Ele não tem reservas para que nós possamos relacionar com Ele. Eu quero despertar no teu coração nessa noite esse desejo, essa vontade de conhecê-lo de uma forma mais profunda. Uma coisa eu falo para ti, sem medo de errar. Sem medo de errar. Se a tua vida não mudar, meu irmão, se aqui dentro não mudar, você vai entender que quanto tempo você perdeu servindo aquilo que era morto. Você vai entender quanto tempo você perdeu entregando o seu tempo, a sua energia, a sua saúde para aquilo que não gera vida, para aquilo que não edifica. É como essa imagem aqui, está tão perto, mas ao mesmo tempo estar tão longe. Quanto a isso, eu desculpo, eu preciso conhecer a profundeza do coração da minha esposa. Eu preciso entender os sentimentos dela. Eu preciso entender o que ela quer de mim. Da mesma forma é com Cristo. Eu preciso. Às vezes a gente fala para algumas pessoas e tem gente que ri quando eu falo assim: nós estamos aqui por um propósito. E de fato, eu e minha família, nós estamos aqui porque Jesus falou para a gente ficar aqui. Não foi outra voz. Eu não estava maluco. E geralmente a voz do Espírito Santo, ela vai sempre nos levar para um lugar de confronto e de desafio. Sabe o que a serpente falava comigo? E a minha esposa sabe disso. Pega as tuas malas e vaza, cara. Você está doido? Ficar aqui sofrendo? Não, vai embora. Não tem nada para você aqui não. Aí dentro de mim eu ficava assim: cara, é verdade. Vou pegar minhas malas e ó. Mas um dia eu falei: Senhor, e minha esposa orando, porque ela orava. Glória a Deus pela vida das esposas que oram, irmão. Continua orando para o teu marido. Eu não sei porquê, mas o homem é mais teimoso. Eu não sei porquê, mas quem foi lá no sepulcro lá? Quem que foi lá no sepulcro caçar ele? Foi elas. Não tinha homem com elas não, foi elas. As mulheres têm uma sensibilidade. Eu oro para chegar o dia que essa igreja aqui, no nome de Jesus, vai estar cheia de homens posicionados, homens que queimam por Jesus, homens que não negociam verdades, homens que são de verdade, ponta firme no Senhor, homens que vão pegar o diabo pelo pescoço e vai falar assim: na minha casa não, Satanás. Eu oro isso de coração, irmãos. Eu me importo, senão não estaria aqui. Eu me importo com vidas. Então continua dando para o teu marido. Vai dar resultado. Vai dar resultado. Uma hora o fogo pega. É igual chevette, né? A álcool. Vai, mas quando pega no tranco não volta mais não. Irmãos, eu estou aqui para falar a verdade, porque eu amo a vida de cada um de vocês. E eu sei do potencial que o Senhor tem na vida de cada um e o que Jesus deseja gerar em você. Se relaciona com Jesus e me fala daqui uns meses o que você vai se tornar. Esse é o caminho do Evangelho, não tem outro. Não tem outro. O outro caminho é serpente. Não tem outro, não tem. No meio significa decisão. Ou eu escolho a árvore da vida, ou vou engolir a árvore da morte. É no meio. Salmos 91, pode ficar de pé. Salmos capítulo 91. Por várias vezes eu já cheguei em casas que a Bíblia está lá aberta em Salmo 23 e Salmo 91. Coisas aqui já. E parentes meus, chegou lá, a Bíblia aberta lá no Salmo 91. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Aí qual que é o contexto? Salmo 91, a pessoa pensa: vou abrir a Bíblia aqui na minha casa e Deus vai me proteger. É como se fosse um amuleto da sorte, um trevo de 4 folhas.
eu descubro uma coisa: essa Bíblia aberta é simplesmente um livro. Se eu passo por ela, está ali aberta. Passo por ela, é um livro qualquer. Um dia meditando no Salmo 91, e eu fui ver todas as promessas de Deus, porque Ele dará ordem a teus anjos, 10.000 cairão a tua, 1.000 à tua esquerda, e nenhum mal te atingirá. Aí a pessoa está ali aberta ali, ela pensa assim: uau, estou protegida, mas eu estou aqui comendo da árvore da morte, está tudo certo. Mas logo à frente, eu não vou abrir para ganhar tempo. Essas promessas, essas realidades se aplicam na vida. E lá o salmista fala assim: sabe por que tudo isso vai acontecer? Porque Ele conhece o meu nome, porque Ele me conhece. Essas promessas eu libero sobre você, porque você me conhece, você me entende, você se relaciona comigo. Por isso que no dia mau, nenhum mal te atingirá. Por isso que se cai na fornalha de fogo, eu sou o quarto homem que está lá. A Bíblia fala que quando aqueles 3 jovens foram lançados na fornalha, eles passeavam, porque havia ali um quarto homem. E sabe o que é interessante? Que o quarto homem não era desconhecido, ele era conhecido. Irmãos, não se assuste com a presença de Deus, não se assuste com a presença de Jesus. Naquele dia, quando você encontrar com Ele, não vai ser surpresa. Por que não vai? Aquilo que você vive aqui é o que você vai viver lá. É o que você vai viver lá, irmãos. Não tem outra realidade. Eu poderia falar que não, irmão, viva do jeito que você está vivendo, está tudo certo. Não dá. Eu sou desafiado todos os dias a comer do fruto da árvore da vida. E é com essa realidade nessa noite que eu convido você a fechar teus olhos. Irmãos, Jesus te ama demais. Jesus, Ele é fanático por você, Ele te ama mesmo. É por isso que Ele te convida nessa noite, de uma forma tão maravilhosa, a descobrir lugares profundos dele. Começa a falar com Jesus no teu lugar. Se você quiser colocar de joelho, fica à vontade. Existe unção aqui nesse lugar. Relacionamentos estão sendo mudados, realidades estão sendo mudadas. Eu declaro no nome de Jesus que nessa noite a voz da mentira, a voz da serpente caia por terra. Ela pode até vir sobre a tua vida, mas o que prevalece é a voz do Espírito Santo de Deus. O que prevalece é o desejo, é o interesse de Jesus. Eu oro para que Ele gere essa fome em você nessa noite. Você vai ser desesperado pela árvore da vida. Você vai ser desesperado por Ele, apaixonado por Ele, sedento por Ele, fanático por Ele, porque tudo que te importa é Ele. Ele não é um desconhecido para ti. Ele não é desconhecido para ti. Jesus, eu quero te conhecer. Fala com Ele nessa noite. Jesus, a minha vida está um caos, mas eu sou sedento, eu quero te conhecer. Me revela a tua face, me revela o teu coração. Eu estou desesperado nessa noite. O que tu queres de mim, Jesus? Existe uma voz, um espírito da vida aqui nesse lugar, meu irmão. A voz de Satanás não prevalece sobre a tua casa. A voz de Satanás não prevalece nas tuas finanças. A voz de Satanás não prevalece sobre a vida dos teus filhos. A voz de Satanás não prevalece sobre os teus sentimentos. Existe vida aqui.